Vou-vos dizer os segredos da maçonaria, que vocês abrem o YouTube, é o segredo da maçonaria. Ó João, começa a gravar. Existem 2 segredos da maçonaria. O primeiro é... Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão desde a espiritualidade à ciência. Olá, João Pestana Dias. Olá, Teresa. Olá, Ângela. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. É um prazer, é uma honra. Olá, João. Muito bom dia. É um grande prazer ter-te cá, acredito. Uma grande alegria, aliás. Muito bem, reparem bem que já está a começar. Isto porque do meu lado eu reconheci os olhos do João e portanto sei que é um reencontro de almas. E está gravado. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querida intemporal. Eu tenho aqui, raramente pego, mas desta vez vou ter que pegar, porque estamos perante uma personagem que requer papéis. e veste aos papéis. Exato. E toda a gente já sabe que eu tenho sentido de humor. Mas este homem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. 14 esportes. 14 esportes. Eu estou no colégio militar, é das coisas mais fantásticas que me aconteceram na vida, e nós no colégio, qualquer ex-aluno do colégio militar faz muito desporto quando entra para lá. Portanto, desde esgrima, a equitação. Eu fui federado em futebol, como guarda-redes, federado em handball, como guarda-redes, fui campeão nacional escolar de 4 vezes 100 metros, fui campeão nacional escolar de salto a comprimento, fiz maratona. Fui campeão nacional de rugby, campeão da Taças Portugal. Fomos os primeiros campeões ibéricos de rugby. E depois fui da Seleção Nacional de Rugby. Fiz paraquedismo, fiz ténis. Quer dizer, quando eu digo fiz eu e fez grande parte dos ex-alunos do Colégio Militar. Portanto, é algo que é fantástico. Bem, músculo não te falta. Massa muscular. Agora é mais massa muscular. Olha, mas não tens aqui natação. Fiz natação, mas não era federado. Não era federado. Mas nós as duas somos Mas atletas de nós as competição. Eu sei, Portanto, já temos um podcast como Gotas Intemporais, vocês têm que saber nadar no meio dos tubarões. Os tubarões não Graciosamente. Portanto, estou aqui a falar com 2 sereias, é isso? Se falas os teus olhos vires isso, pode ser. É isso. Sabes que tudo pode ser. Isto realmente... Mas já tenho aqui 2 esportes que eu amo, que é o esgrima. Esgrima fiz florete durante muito tempo. Experimentei sabre e espada, mas florete era a minha escolha principal. A outra é equitação. Porque é engraçado, não no colégio militar, depois mais tarde fiz jiu-jitsu e fiz karaté. E é interessante porque a postura do karaté é muito parecida com a postura da esgrima, porque é de lado e temos que ser bastante rápidos, etc. E, portanto é muito interessante. E fiz ginástica olímpica. Essa foi das coisas. Fiz principalmente saltos. Foi uma série de situações que me valeram uma série de lesões. Aliás, eu terminei o rugby com 8 luxações no lobo esquerdo, 2 traumatismos cranianos, várias rupturas em todo lado, mas é um desporto que eu adoro. Sabes que eu adoro rugby. Era pequenina e adorava ver esse desporto. Tenho hoje um filho. Já não olho o rugby da mesma forma, porque realmente são lesões muito, muito intensas, não é? Sim, mas é um desporto... aliás, é o desporto que tem dado lições, não é dado lições, mas tem inspirado o futebol. Isto que nós vemos hoje, dos árbitros a explicarem o que é que se está a passar, já no rugby já existe há anos e anos e anos. Que existe, não, né? e mesmo a parte toda da tecnologia, etc. E fair play é fundamental. Não há
uma discussão com o árbitro, Claro. por exemplo, no rugby. Isso Claro. nem pensar. Não existe. Não É que existe. engraçado, nunca tinha pensado nisso. Não há. Também. É porque há determinadas condutas, não é? Do próprio desporto que não quem permite, o pratica, não é? Que não pratica permite. essa conduta. Não, é uma coisa Isso, não é? já percebi, coesa, não é? Muito engraçado. Mas olha, vimos aqui de falar de desporto. Sim, porque eu quero saber qual foi o salto ou desporto que o levou a mergulhar no mundo da maçonaria. Como é que tu chegas à Gostei maçonaria? desse salto quântico, não é? Esse salto quântico. Qual foi o desporto que te levou a isso? Não, fui convidado. É simplesmente tão simples, como nós, convidámos-te para o podcast. Não, fui convidado. Era um mundo que eu apenas ouvia falar, não é? Com Que certo mistério. secretismo, etc. E o mistério, o que é que eles fazem? E depois, se me permitem a frase, viaja-se muito na maionese. Portanto, as pessoas acham que há aqui um mistério. Quer dizer, Bem, primeiro vou tentar responder à pergunta, senão começamos aqui a andar à roda. Pois, é que tu vais Fui lá. convidado Foste por, convidado. por uns amigos meus, e aquilo que me foi dito na altura, e é aquilo que eu continuo a pensar hoje em dia, é se eu queria tornar-me um ser humano melhor. E essa foi a minha motivação, e é a motivação que qualquer pessoa deve ter para entrar na maçonaria. Aliás, eu posso dar-vos um exemplo na grande loja soberana de Portugal, mas praticamente em todas as grandes lojas existe um processo de inquirição que é ainda complexo e que nós temos que saber as verdadeiras intenções de alguém entrar, porque as maçonarias são muito diferentes de país para país. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto. No Brasil, onde é o país, talvez, o segundo país com mais maçons no mundo inteiro, primeiro é os Estados Unidos, depois o Brasil, depois a Inglaterra, etc. Há muito aquela dinâmica de família, como existe em Portugal também, não é? Porque comungamos da mesma espiritualidade. Mas, por exemplo, em Portugal, eu posso falar por Portugal, qualquer obediência maçónica faz menção, portanto, na ficha que tem que ser preenchida, que ninguém espera obter favores financeiros por entrar na maçonaria. Isso é fundamental, porque há muita gente que pensa que entrando na maçonaria fica rico. Pois. Vocês não, se eu vos contasse a maior parte eu vou-vos ser sincero, a maior parte das candidaturas que nos chegam, eu quero ser Illuminati. Eu expliquei, então o senhor vai contactar a EDP e vai pagar, mas é uma conta ainda grande. E, portanto, as pessoas têm uma noção muito estranha do que é a maçonaria, e a grande loja soberana de Portugal, com uma série de um esforço grande que nós temos estado a fazer de ligação com a sociedade, porque eu acho que uma maçonaria que não esteja integrada na sociedade onde vive, não tem razão de existir hoje em dia. Nós temos que levar a todos os outros a luz que nós ganhamos lá dentro. E, portanto, existem 2 segredos maçónicos. Isto vai ser interessante. Vou-vos dizer os segredos da maçonaria, que vocês abrem o YouTube, é o segredo da maçonaria. Ó João, começa a gravar. Existem 2 segredos da maçonaria. 2. O primeiro é, de forma aleatória, é não revelar quem é que é o outro maçom. Por uma questão muito simples. Porque ele, se quiser dizer que é maçom, ele revela-se como maçom. Nós aconselhamos toda a gente, porque acho que é um orgulho, dizer que é maçom. O segundo é não revelar o que é que se passa numa sessão. Porquê? Porque a viagem de iniciação maçónica é uma viagem misteriosa, porque os caminhos de Deus são misteriosos, é só por causa disso, mas é uma viagem interior, é uma viagem de descoberta interior. Todos nós caminhamos para o mesmo local, que é a luz, mas caminhamos todos por, digamos, se me permitem a redundância, caminhos diferentes, não é? E esse caminho é da ordem não do secreto, porque as maçonarias não são secretas, são obrigadas a constituir-se como associação. Mas estás a falar agora, porque antigamente sempre era. foi, não, nunca foi secreto. Não. Isto é repara, É a maionese. maçonaria é do caminho do privado. São coisas, nem é discreta, essa coisa do discreto é muito estranho. É do foro do privado. A mesma coisa, eu posso-vos dizer, sei lá, se entrarem em contacto com o Sporting, o Benfica ou o Porto, ninguém vos vai dizer quem são os associados.
Não dão. Se entrar em contato com um conselho de administração de uma empresa, ninguém vai dizer quem são os acionistas e quem faz isto ou aquilo ou aquilo outro. Se nós tivermos um jantar em nossa casa com os nossos amigos, ninguém nos vai obrigar a dizer o que é que nós falámos durante o jantar. Ora, se nós estamos a falar algo que tem a ver com a nossa evolução espiritual, em que nós partilhamos situações que nos podem fazer levar ao nosso crescimento pessoal e ser melhores seres humanos, portanto, isso é do foro do privado. Okay? E, portanto, como é lógico, tudo o que é do foro do privado leva a perguntas que não podem ser respondidas. Como é lógico, então é secreto e, portanto, e é daí que vem, porque a maçonaria, e falo do mundo inteiro, tem sido a precursora de algumas das coisas mais importantes da humanidade. Foram maçons que, por exemplo, ajudaram à abolição da escravatura, foram maçons que ajudaram a que as senhoras tenham votos, aliás, uma maçona, foram maçons que fizeram Portugal, o ensino, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por exemplo, levaram ao ensino básico, o Serviço Nacional de Saúde é proposto por um maçom e feito por maçons. As pessoas não falam disso, não é? Mas isso são das coisas mais importantes que existem. Agora, há muita gente que não é maçom. Entrou para a maçonaria. Isso é uma coisa diferente. Mas isso é como há pouco estávamos a falar aqui em off, como os bons profissionais e os maus profissionais, não é? Então existem maus maçons e bons maçons? Não existem maus maçons. Existem pessoas que não são maçons. Definitivamente. Entraram para a maçonaria, não são maçons. Vão lá à procura de outras coisas. Mas isso sempre foi e sempre há de ser, como em qualquer lado. O caminho, a partir do momento em que se é maçom para o resto da vida. Não se pode ser maçom de 15 em 15 dias quando existem sessões. Deixem-me tentar-vos explicar. É uma forma de viver. É uma forma de viver mesmo. E quem é iniciado tem uma obrigação perante ele, perante o grande arquiteto do universo e perante os outros, de tornar-se verdadeiramente uma pessoa melhor. Atenção, isto não é uma brincadeira, é algo muito sério. Eu costumo dizer que a maçonaria é uma espécie de um ginásio. Nós, quando vamos para um ginásio, temos um PT, não é? Que normalmente na maçonaria são os mestres maçons. E Quem depois, não sabe, um PT é um personal trainer. é um personal trainer, claro. É isso. E depois temos também, só que o músculo, qual é o músculo que nós temos de trabalhar? Está aqui e está aqui. E quando nós deixamos de ir ao ginásio, a massa muscular vai-se embora. É a mesma coisa. Portanto, quando se é um maçom verdadeiramente um maçom não conhece outra forma de ser, a responsabilidade em receber a luz e partilhar essa luz com os outros é fundamental. Então, relativamente, tu agora fizeste ali uma observação que existem maçons e quem entra para a maçonaria, mas passam todos pelos rituais iniciáticos e fazem todos a mesma caminhada. Reparem. E depois fazem uso dela diferente. É isso que querias dizer, só para ficar claro? Claro que sim, essa é uma boa frase, porque ficar claro tem a ver com luz, não é? Sim. Vamos lá ver. O caminho do maçom é um caminho muito complexo e muito duro, mas é possível ser feito. Implica verdadeiramente tornar-nos pessoas melhores. Buscar a melhor versão de todos nós. Todos nós temos o mal e o bem dentro de nós. Temos o sol e a lua dentro de nós. Isso não quer dizer que é mau. Isso é fundamental para nós fazermos o nosso caminho. Nós vivemos, há pouco estávamos a falar também, Teresa, vivemos num mundo dual. Não é? Vivemos num mundo dual. A nossa expansão de consciência, que é aquilo que todos nós pretendemos chegar, é feita através da dualidade. Se nós não percebermos o que é o bom e o mau, nós não conseguimos ir pelo caminho que temos que ir. Portanto, isso faz parte do caminho. A maçonaria vive através de uma série de alegorias e uma série de símbolos que são a essência da verdade e que a maçonaria não inventou. A maçonaria vai basear-se em sabedoria muito antiga, que é muito atual. É nesse sentido, não há passado, nem presente, nem futuro. É intemporal. Parecia um coro. Parecia um coro. Ouça, isto é lindo. Agora fiquei impressionado. Isto é luminoso. Então agora tenho aqui uma pergunta provocatória, que é, eu faço, por exemplo, o meu caminho de autoconhecimento, o meu caminho espiritual, que não tem a ver com religião, estudo geometria. A maçonaria não tem nada a ver com religião. Sagrada. Porquê que eu escolheria a maçonaria e não escolheria rituais que eu faço
grupos, movimentos, práticas? Não sei, são perguntas que eu lhe posso fazer a ti, Teresa. Posso-te fazer a ti essa pergunta. É claro que eu Não, vou qual responder. será a diferença? A diferença? A maçonaria é uma via iniciática. E essa é a grande diferença. É uma via iniciática. É apenas mais uma via que existe para o bem. Existem várias, mas é uma via iniciática. Portanto, existe um ritual iniciático que é um caminho de conhecimento, da gnose, da sófia, não é? Pronto. E que é baseado nas situações mais intemporais que existem. Vamos aqui falar de forma mais profunda. No meu caso, eu sou cristão, ok? Sou cristão, não sou católico. Portanto, para mim o que me interessa é Deus, é Cristo, é Nossa Senhora de Fátima, não me interessa a Igreja. Okay? A Igreja tem a sua função, depois do Concílio do Vaticano II, mais social do que mágica, porque perdeu um pouco a cadeia de união que era o latim, mas é importante, é super importante. Mas as religiões, para mim, são portagens para a espiritualidade. Ou seja, se quiser chegar, através de uma religião, a um determinado caminho, a um determinado local, eu tenho que fazer exatamente como a religião diz. E, portanto, para mim não é isso. Eu acho que nós fazemos parte de um todo e não de uma parte. A maçonaria tem essa particularidade. A maçonaria é uma via iniciática universal. O que quer dizer que para nós, principalmente na maçonaria regular, não nos interessa qual é a religião que nós temos. Para nós, se as pessoas querem chegar à luz, querem o bem, então podem ser maçons, devem ser maçons, cada vez mais, principalmente nos tempos que nós passamos, que são tempos sombrios, não é? Exato. O próprio Agostinho da Silva dizia, já há muito tempo atrás, que eu tive a oportunidade de conhecer. Também Eu costumo dizer, bem, não entrevistei nada. Eu era jornalista estagiário, fui buscá-lo à casa dele com o carro, portanto ele ia ser entrevistado pelo meu chefe de redação, que era o Francisco Viegas, e fui buscá-lo, e naquela 1h30 de eu ir buscar e de eu ir trazer, ia falar com ele. Portanto, se eu soubesse algumas coisas que eu sei hoje, o que lhe tinha perguntado. Mas isto para vos dizer, ele dizia, no século XXI, isto foi dito bem em 87, nós vamos ver mais um período das trevas. E é o que está a acontecer. Se me permitem, eu não me quero esquecer da pergunta que me fizeste. Fernando Pessoa, na obra Mensagem, e é até interessante, não é? Porque Fernando Pessoa, dos maiores vultos de sempre da poesia portuguesa, morreu sem saber que isto nós tínhamos de estar a falar dele em todo lado. Ganhou um segundo prémio, um segundo prémio num concurso nacional. O Fernando Pessoa, reparem bem, ele tem um poema que se chama Nevoeiro, que diz mais ou menos isto: nem rei nem lei, nem paz nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato o encerra. E depois diz assim: ninguém conhece que alma tem, ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Se vocês repararem o que é que está a acontecer agora, isto é uma confusão total que existe. Já não estou a falar da questão do género, isto é uma confusão total. E, portanto, cada vez mais, espaços como estes que vocês têm aqui, e que eu vos quero agradecer e aplaudir, são inspiradores para muita gente que está a ouvir. E que se calhar vai despertar as pessoas e dizer, se calhar é por aqui que nós vamos. Qual é, agora ligando outra vez com a pergunta que me foi feita, a maçonaria não é uma religião, não apregou uma salvação. A maçonaria o que diz é, podes tornar-te uma pessoa melhor, homens ou mulheres. E, portanto, não interessa a religião. A única coisa que nos interessa para a maçonaria regular é acreditar em Deus, ou num ser superior. E, portanto, num ser criador, aliás. E por isso damos-lhe o nome de grande arquiteto do universo. Ou seja, católico, cristão, muçulmano, hindu, budista, ou pode não ter nenhuma religião. Ateu. Desde que acredite. O que é que se passa? Se nós conseguirmos conceber isso, nós vamos conseguir fazer, portanto, estar num templo maçónico. Um templo maçónico é uma coisa, a maior parte dos maçons também não faz ideia disso. Isso é muito praticado no rito português, que é o novo rito da maçonaria a nível mundial.
Rito que significa caminho. O rito, não é? exato, é um método, é um caminho. Existem variedíssimos tipos de ritos no mundo inteiro. Alguns deles nacionais em que espelham, digamos, não tem a ver com a parte histórica, ok? Mas espelham a realidade desse país. Por exemplo, vocês têm o rito francês, vocês têm o rito turco, têm o rito sueco, têm o rito brasileiro, têm o rito canadiano, têm o rito mexicano. Mas Quer depois dizer, tem os cada ritos... país tem o seu rito. Sim, mas Quase. estes não são os mais conhecidos. Quase. Os mais conhecidos é o rito de York, o rito escocês antigo e aceite, Isso. o rito adornamita, tem o rito retificado, por exemplo, é só para cristãos. O rito retificado é só para Exatamente, cristãos. esse aí era O rito cristão. português está baseado na nossa história mítica e espiritual e transcendente de Portugal. A história de Portugal, se for sólida aquilo que nós temos nos livros de história, ou seja, positivista, não consegue nem chegar à metade do que Portugal é. Portugal é uma alma viva. Toda a nossa história é messiânica, providencialista, escatológica e está para acontecer. Por exemplo, vocês não me deixem falar muito, porque senão... Siga, eu já apanhei a carruagem, o comboio. Uma coisa muito interessante, estávamos a falar há pouco, a energia feminina que Portugal tem. Portugal, mais do que uma pátria, é uma mátria. Estão a ouvir. Se formos a tentar, não só nas palavras de Sofia Melbrenner ou de Natália Correia, mas, por exemplo, Dalila Pereira da Costa, explica a relação matriarcal que existe com Portugal e com a energia feminina, que é impressionante. Por exemplo, nós temos esta coisa da saudade, não é? Saudades, no plural, refere-se a algo que já passou, ao passado. Tenho saudades. Enquanto que saudade refere-se ao futuro. E porquê é que a nossa... O Fernando Pessoa, a determinada altura, dizia que as canções tristes são dos povos alegres e as canções alegres dos povos tristes têm a ver com a polaridade. Já pensaram nisto? Isto é muito forte. E saudade, porquê é que a nossa saudade não é triste? Porque a nossa saudade não é uma ausência, é uma presença. E isto entra nesta parte espiritual e que tem a ver com a maçonaria, porque a maçonaria não é uma religião, mas é uma religação. O que é que isto quer dizer? Mas a religião vem de religar, não é? Claro, mas por isso é que eu fiz essa distinção. Exatamente. Ou seja, nós, numa determinada altura, ninguém sabe qual foi, e que consoante a cultura de povos completamente distintos, que não somos só nós, que temos esta cultura europeia, cristã, mas nós vamos a ver, existem, sei lá, o Noé, quando foi o dilúvio, teve um sonho que ia haver um dilúvio, etc. Bom, mas nós fomos à Índia. Foi avisado. Houve outras pessoas que foram avisadas, houve um príncipe, que agora não me estou a lembrar do nome dele, que sonhou que tinha que se meter dentro de um tronco de uma árvore oca. Ou seja, estas canalizações são feitas de formas completamente distintas. Mas esta religação fala-nos da chamada queda adâmica. Ou seja, todos nós sabemos que havia um paraíso com a Eva e com o Adão. A culpa não é da Eva, é da serpente. Pronto, é da serpente, mas é verdade. E havia o chamado fruto proibido, que não está em lado nenhum, que era uma maçã. Atenção, isto é uma coisa interessante, a maçã, porque fala-se da maçã. Bom, mas houve uma determinada altura em que o homem, quando eu digo homem, estamos a englobar o ser humano, se separa de Deus. Deixou de ser, ou seja, nós que fomos feitos à semelhança de Deus e à imagem de Deus, há uma determinada altura em que nos afastamos dessa glória de Deus. E estamos aqui. Só que o ser humano tem a consciência de que fez parte de um todo. Porque nós, quando estamos a ler um poema, quando estamos, há pouco estávamos a falar sobre os cristais, a ver um pôr do sol, quando vemos a beleza de uma flor, nós sabemos que nós não somos daqui. Porque os animais não se emocionam quando estão a ler um poema ou a ver um pôr do sol. Temos essa consciência que é muito importante. Mas temos a consciência que nós podemos novamente voltar a essa glória. A essa religação. A maçonaria não apregou a salvação, mas diz: tu podes tornar-te uma pessoa melhor, e quando te tornares uma pessoa melhor e tiveres uma determinada expansão da consciência, vais despertando para isso. Depois, os ritos levam
tem alegorias, símbolos e um determinado tipo de storytelling, se me permitem, que cada um deles vai ter aí. Agora, Portugal tem isso desde a sua gênese. O mito fundador de Portugal, que é o mito de Eurique, onde aparece Cristo na cruz, que tem um significado não só de missão, mas de sacrifício, sacrifício no sentido de sacro ofício, ofício sagrado, em que Cristo explica a história toda de Portugal até o último dia. E em que, como estávamos a falar aqui, em off, para que não haja dúvidas, a Santa Sé envia uns emissários que garantem que aquele era assim, é feito o chamado juramento de Eurique, é uma coisa impressionante. Portugal é o único país do mundo que nasce de um milagre. É um país que tem o seu dia nacional, não é um dia nem de uma batalha, nem de uma independência, é um dia de um poeta. E o Agostinho da Silva costumava muito dizer: a nossa finalidade é sermos poetas à solta. Poeta, na sua raiz etimológica, quer dizer criador. Tudo o que tenha a ver, e vocês já sabem isto que eu vos vou dizer, com a energia da criação neste momento do mundo, vai ser abençoado e vai ser protegido. Porque há muita destruição também. Os milagres vêm desse arquiteto, o Criador, ou vêm de outros seres que também estão dentro e foram criados por esse Criador? Como é que se vê isso? Isso aí não faço a mínima ideia. O que é interessante é que, agora que falaste sobre esses temas, a maçonaria nasce de uma teofania. Vamos ver, quando todos nós conhecemos a famosa gravura na Capela Sistina do Rafael, não é? Do Miguel Ângelo, do Deus, que tem este dedo, que é muito interessante, porque não é mais nenhum dedo, é o dedo indicador. Ok? Está relacionado com uma determinada energia, e o outro tem o outro dedo indicador que está mais abaixo, num plano mais abaixo. Esse é o tal dedo que aparece a David, em que diz, quando eles andavam no deserto com o chamado tabernáculo, que eram umas tendas que eram montadas e que era o templo deles, ele diz: é aqui que vais construir o meu templo. E portanto, quando o David já não consegue construir o templo, e é o seu filho Salomão que vai construir o templo, o famoso Templo de Salomão, que é a base da maçonaria. Okay? E, portanto, a maçonaria nasce dessa teofania. Mas é interessante porque o nosso rei, nosso primeiro rei, que na altura não era rei, portanto foi-lhe dado um mandato divino, por isso é que nós tivemos 34 reis, 19 foram excomungados. Portanto, reparem bem, se Dom Afonso Henriques recebe um mandato divino diretamente de Cristo, porque é que ele havia de falar com o Papa? Não é? E portanto... Tu disseste uma coisa muito importante há pouco, interessante, de que Portugal nunca foi católico. Eu nunca disse que Portugal nunca foi católico. Aliás, sim. Portugal não é, na essência, um país católico. Isso, é, na essência, assim. um país cristão. Isso. Prova os nossos 19 reis que foram excomungados. Portugal tem Portugal é um país cuja história salvífica, escatológica, tem a ver com o final dos tempos, tem a ver com o São João Evangelista e não com o São João Batista. Tem a ver com a tal Senhora do Ó, que existe muito no Norte, que é uma senhora que não tem um menino nos braços. O menino ainda está para nascer. Ela está grávida do Sol. E Portugal é muito isso. O Quinto Império... Grávida da luz. Exatamente. Lusitânia. Grávida e se quiserem, Porto do Grau. Portanto, vou-vos dar um exemplo concreto. Toda a historiografia portuguesa que seja positivista e que se baseie apenas em partes cronológicas não conta metade da história. É a mesma coisa, se nós não fizermos uma ata, por acaso hoje temos aqui, como é lógico que estamos a gravar, mas se nós estivermos a fazer uma reunião que não esteja no ar, não tomarmos nota do que é que estivemos a falar, se só tomarmos nota de 2 ou 3 apontamentos, se calhar não estamos a enquadrar toda a conversa que nós tivemos e o verdadeiro sentido dessa conversa. Nesse sentido, se nós não entendermos Parem, nós temos vários episódios da história de Portugal que são impressionantes. Dom Nuno Alves Pereira, o herói de Alves Barrota, o homem que funda o convento do Carmo, que andava à espadeirada com toda a gente, mas depois torna-se monge. Ele tem vários episódios, por exemplo, um deles conhecido da Batalha de Valverde,
logo a seguir à Batalha de Aljubarrota, nós demorámos 21 anos ou 22 anos a fazer as pazes com a Espanha, não foi imediato. 22 anos ainda em pequenas batalhas. Logo a seguir foi a Batalha de Valverde, em que estávamos a perder a batalha, e o Dom Nuno recolhe-se para rezar. Até estou arrepiado. Por acaso também arrepiei-me. Já que falaste também partilhei, mas ele estava a falar e arrepiei-me todo. Vocês imaginem, no meio de uma batalha, pessoas a morrer, ele recolhe-se para rezar, e há alguém que diz, mestre, não é a altura para isso. Ele diz, calma, que ainda não é tempo. E quando termina, ele dá as indicações que recebe, canalizou, e ganhamos a batalha. Há coisas que são impressionantes. O que é que para ti esse ponto representa, João? Que eu já percebi que isso mexe muito contigo. Qual ponto? Esse ponto. Estamos aqui a Da falar batalha, da do batalha, dele ter-se recolhido. Não, eu estou apenas a contar, são episódios E fortes, aleatórios, fortes, que, pronto, mas a pergunta determinam uma atitude, não é, de alguém responsável, no fundo, perante uma situação complexa, como hoje em dia também vivemos. Perante alguém que, quando tem que receber, que é o que tal canalizar e recolher-se para receber. Sozinhos não valemos nada. Pois. O Quinto Império, que há pouco estávamos a falar, não é Portugal. As pessoas pensam que o Quinto Império é Portugal. Não, o Quinto Império é um império universal. Portanto, se for Portugal, não é Quinto Império. É o mundo através de Portugal, ou através da língua portuguesa, que é uma língua de fogo, que tem algumas reminiscências de uma língua que está morta agora, mas era uma língua muito importante, que era o sânscrito. E para esse Quinto Império é necessário toda a gente. Eu convido-vos a lerem um poema do Fernando Pessoa que se chama Quinto Império. Não o poema que está na mensagem, porque o poema da mensagem penso que tem para aí umas 5 estrofes, mas o poema completo que ele foi escrevendo depois fora da mensagem, que tem 30 estrofes, penso eu. E é um poema que é impressionante. Aliás, alguém que esteja relacionado com a parte espiritual sabe o que é uma convocação. Ele faz uma convocação. Aliás, ele utiliza várias vezes essa palavra lá. Os convocados. Ele convoca, e é impressionante, toda a gente. Ele diz, os que cá estão, os que hão de estar, os que já morreram, ele diz, levanta-os uns a um, ele diz portugueses, gente vária, é muito interessante, principalmente na altura que nós estamos. Ele diz que para chegarmos a esse Quinto Império é preciso toda a gente. Como aquela passagem, penso eu que é da Bíblia, onde se diz que quando entrarmos para o tal Quinto Império, para o tal paraíso, eu tenho que ver, eu para entrar tenho que ver as costas do último. Portanto, são todos, é o que ele diz. Portanto, não é só o Papa que diz todos. Já em 35, quando ele escreveu, o Fernando Pessoa escreve lá isso. É interessante dizer isso numa época em que quem realmente está consciente e está focado na construção de um mundo bem melhor do que aquilo que nós estamos, não é? Porque não podemos continuar com esse nível, obviamente. A pergunta que tem que ser feita é como fazer isso? Como é que tu poderíamos pegar no todo? Claro. E ver Já as que o últimas todo, costas. E separando um bocado, já que o todo não é maçonaria, não é? Ou seja, Sim, não é? sim, maçonaria O é uma todo, parte é preciso do unir todo. todos. Exatamente. Maçonaria é uma Como parte do unimos todos. Todos. Como cada um de nós trabalha para esse todo. Claro. Eu acho interessante Não é? esse ponto, em primeira mão, porque eu sou meio lançador de mundos, para quem não sabe, estaria para umas outras 500, mas também porque o nosso podcast tem precisamente essa grande missão de unificar esse todo e trabalhar o Quinto Império, como disseste muito bem, que não é só Portugal, é através de Portugal. Como fazer isso, te pergunto eu? Bom, cada um tem a sua ideia muito pessoal de como é que lá chegamos. Mas eu, antes de mais, quero agradecer-vos essa pergunta, porque nós não podemos só ficar aqui na nuvem. Quer dizer, a ideia é exatamente o contrário, porque às vezes falamos das coisas muito interessantes e espirituais e que nos levam a pensar outras coisas, mas nós estamos a falar de fazer. É isso. Fazer. Portanto, Pôr em prática. a única altura
que nós temos hipótese de fazer as coisas acontecerem no presente. Aqui e agora. O passado já passou. Se as pessoas pensam muito nisso, ficam deprimidas. O futuro ainda não chegou. As pessoas pensam muito nisso, ficam muito ansiosas. Portanto, o presente é a única altura que nós temos para que as coisas aconteçam. Para criar. Olha que o presente é agora. Estamos presente é agora. Sentados Presente aqui é na agora. mesa com o nosso E agora, público. Ângela, pegando aquilo que tu me perguntaste e a Teresa também, como é que nós fazemos? Fazemos aquilo que, a verdade é que é isto, é que não é nada complicado. Pode ser complexo fazer, mas sabem o que é? É fazer aquilo que os nossos pais nos ensinaram. É serem pessoas íntegras, é serem pessoas honestas, é respeitar os outros e é utilizar a força do amor. Vamos falar sobre o amor. Acho que é uma coisa muito interessante. Vamos falar sobre o amor. Há pouco estávamos aqui, que foi fantástico, vocês têm aqui uma equipe técnica brutal. Os nossos... Agora quem fica de lágrimas nos olhos sou eu. Os vossos telespectadores não estão a vê-los, mas vocês imaginem, gente toda bem parecida, tudo com auscultadores aqui, uma série de câmaras, luz a apontar, fantásticos. Então, eu achei muito interessante porque começámos aqui o podcast com um gongo. E estávamos a falar sobre o gongo porque é a vibração. Bom, já estamos aqui a deixar a gente emocionada. Isto é só para vocês verem o que elas gostam de vós. Não? Mas então, o que é que se passa? Na maçonaria, e é engraçado porque, por exemplo, o rito português tem várias situações, mas as situações que tem é o São Jorge. O São Jorge não como santo religioso, mas o São Jorge como símbolo da cavalaria espiritual. O São Jorge, não sei se sabiam disso, é praticamente o único santo, penso eu, não tenho certeza, mas é praticamente o único santo, ele é de certeza, que é transversal às religiões do livro. O São Jorge é um santo venerado pelos muçulmanos e pelos judeus, porque ele simboliza a maçonaria universal e, simboliza a cavalaria espiritual. E o que é a cavalaria espiritual? Se tiverem a oportunidade, os vossos telespectadores podem verificar isso. Por exemplo, irem ao Google e abrem uma imagem de São Jorge. E vocês veem, normalmente, um cavaleiro com uma capa vermelha. O cavalo normalmente é branco e está a matar um dragão. Bom, mas ele não mata o dragão. O dragão é aquilo que qualquer maçom, em qualquer rito, no mundo inteiro, desde que existe maçonaria, tenta fazer, que é controlar o seu ego. O ego é das piores coisas que podem acontecer. Mas o ego não pode ser morto. O ego é esta força. O ego tem que ser controlado. Nós precisamos do ego para nos dar entusiasmo, para nos dar ambição. Ele tem etc. a missão dele. Por isso ele não mata o dragão. Ele fere o dragão. E o que é que isso significa? O cavaleiro é o nosso corpo mental. Cavaleiro. Enquanto que o cavalo é o nosso corpo emocional. E o dragão é o nosso corpo físico. Ou seja, quando a mente controla a emoção domina a parte física. E onde é que fica o corpo espiritual? Claro, já lá vou. É por isso que vocês as duas estão aqui. Porque se vocês repararem nessas imagens que vêm no Google, têm em fundo, tem sempre uma senhora ajoelhada com as mãos assim. É verdade. Ou seja, quando nós conseguimos Quando a imagem completa, fazer esta batalha interior, porque o maçom trabalha o seu templo interior, o templo de Salomão é um arquétipo onde nós trabalhamos o nosso templo interior, nós elevamos a um nível espiritual mais alto que é o nível das senhoras. É o nível da energia feminina. Okay? E, portanto, isso é muito interessante. Estávamos a falar, nós falamos de tantas... Como é que iríamos então fazer e trabalhar para o todo, não é? E Está o presente, não é? É isso, é pegar, estávamos a falar sobre o humor. Sim, e depois sobre o humor. E há uma coisa interessantíssima que nós temos de falar. Estávamos a falar sobre o som. Bom, qualquer maçom, é claro que os nossos irmãos muçulmanos, ou, por exemplo, quando nós somos obrigados, não, é fundamental ter um livro sagrado. A maior parte dos maçons em Portugal são cristãos e, portanto, é a Bíblia que nós temos. Abrimos sempre em São João. Mas não é obrigatória, pois não. Na maçonaria regular é fundamental.
Se não houver... Mas se for um muçulmano que é maçom, Não tem. O muçulmano tem o seu livro sagrado. É preciso ter um Exatamente. livro, os chamados, as religiões do livro, não é? Que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Há vários, por exemplo, Jesus Cristo está nos três, não é? Portanto, não há problema. E Nossa Senhora, aliás, o Islão tem passagens só sobre a Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria, impressionantes, ok? A maior parte das pessoas não faz ideia. Portanto, a história é comum, não é? E então, nós abrimos em quê? Em São João. Em São João. São João, a questão é que São João é qual que é? São João? Pois, qual São João? Pode ser É que o há uma grande Batista, confusão. pode... Pois. Pois, Qual São João? se calhar são os dois, não é? É claro que o que está ali é o São João Batista. Mas o São João Batista é o santo de onde? Do solstício de verão. É a luz na sua maior expressão. Enquanto que o São João Evangelista é o santo do solstício de inverno. A luz na sua menor expressão. Ok. Não é? Pronto. E portanto o que é que acontece? Eles, cada um dos maçons, sei lá, eles abrem ou a Tora, um judeu, ou o Corão, mas têm lá isso também. E portanto, quando nós abrimos em São João, diz, e primeiro era o verbo. Então o que é o verbo? É a palavra. E a palavra é o som. O som acelerado, o que é? É a luz. Hoje em dia nós não temos que acreditar, está provado pela física quântica. Os vossos ouvintes, aliás, espectadores podem ver na net, paradoxo EPR. Desde o Neil Bohr, do Einstein, isso está provado. A energia, nós não... Quando Fernando Pessoa escreve a mensagem, vocês sabem que era para se chamar Portugal. Só que na altura o nome Portugal estava usado em latas de sardinha, pastas de dentes. Ele decidiu, não vou fazer uma obra literária e vou chamar Portugal. As pessoas pensam que é pasta de dentes. Então ele pega, baseado na geometria, na numerologia sagrada, no valor gemátrico, o valor energético de cada palavra, que é aquilo que nós fazemos quando estamos a fazer uma oração, e ele põe mensagem, que tem também 8 letras. Então, tudo codificado, não é? Tudo. E mensagem quer dizer em latim mens agitat molen, que quer dizer o espírito move a matéria. Hoje em dia, nós, com a física quântica, já sabemos que o espírito move a matéria. Mas ele não sabia e já sabia. Não é? Portanto, o que é muito interessante? O Einstein, com a teoria da relatividade, consegue provar algo que o nosso Luís de Camões fez em 1572. Vocês devem recordar-se de uma passagem dos Lusíadas, que foi proibida no Estado Novo, que é o canto nono dos Lusíadas, que é a Ilha dos Amores. Na Ilha dos Amores acontece uma coisa muito interessante. O Agostinho da Silva costumava fazer na brincadeira, aliás, não era na brincadeira, costumava perguntar o seguinte a uma determinada pessoa: olha lá, o que é que tu és? Ele dizia: sou engenheiro. Ele dizia: não, eu não te estou a perguntar o que é que tu fazes, estou-te a perguntar quem tu és, porque o dia em que tu te reformares, já não és engenheiro, quem é que tu és? E portanto, o que é que aconteceu àqueles portugueses que chegaram à Ilha dos Amores? Eles deixaram de ser marinheiros, deixaram de ser contramestres, deixaram de ser capitães e passaram a ser quem eles são. Recordam-se da frase, não vou dizer mais nada, eu sou aquele que eu sou, não é? Eu sou aquele que sou. Bom, eles entraram na Ilha dos Amores. Porquê? O amor é a maior força que existe no universo e é transversal ao tempo e ao espaço. Algo que com a teoria da relatividade o Einstein veio provar mais tarde. Mas vocês já repararam isto? Já na Ilha dos Amores, em que é muito engraçado, a deusa Tétis com T-H-E-T, estamos a falar da vibração das ondas Tétis, não é? Das ondas Teta, que nos põem num estado mais de meditação. Reparem bem, é essa deusa que leva Vasco da Gama aos ombros. Há um painel de azulejos lindíssimo que está no Palácio do Bussaco sobre isto e que lhe mostra o funcionamento do mundo. Na altura sobre um modelo ptolomaico, que não era o mais correto, mas que explica cá de cima, estou-te a mostrar o mundo. Não há tempo nem espaço. Ou seja, o futuro é tão antigo como o passado. Há apenas o presente. Teresa, aquela conversa que estávamos a ter há pouco. Das dimensões paralelas. As dimensões. Como é que é? Assim na Terra como no céu. Ok. Vamos ao Caibalion, ao Hermes Trismegisto. O que está em cima é como
o que está em Está em baixo. baixo. Na maçonaria muito, principalmente nos altos graus, do vale à montanha. O paraíso é uma dimensão, não é um local físico onde nós vamos. Não? Eu não vos respondi a tudo, mas deixo pelo menos pistas para a Mas, próxima pergunta. agora diz seguido aquela expressão que tu usas, que tu dizes que depois, que, portanto, do verbo som, do som à luz. Da Depois palavra. tu não fizeste. O que eu estava, sim, eu termino. Que é para as pessoas sentirem essa E frase. primeiro era o verbo. Isso. Reparem bem, primeiro era o verbo. O que é que isto quer dizer? Reparem bem nesta analogia entre a religião e a ciência. Na Bíblia nós temos que primeiro era o verbo, certo? Houve uma luz que fez luz. Vocês vão à ciência e têm também um ponto. Isto é muito interessante, tem a ver connosco. Temos um ponto que de repente, por alguma coisa que nós não sabemos, mas tem que haver uma intenção, explode. Chamado Fiat Lux. Faça-se luz. Pois, mas a questão é esta. É que por onde vai a luz, vai a sombra para o outro lado. E o nosso lugar é a nossa sombra ao meio-dia. É não ter sombra. Todos, por isso mesmo é que nós temos o sol e a luz dentro de nós. Temos a luz e a sombra dentro de nós, não é? Pronto, e agora pegando nisso. Primeiro era o verbo. O verbo é a palavra. A palavra é o som. O som é a vibração. A vibração acelerada dá luz. A luz acelerada dá amor. Isso. E agora vamos ligamos outra vez a pergunta. Que é o que é que nós temos que fazer? É isto, é o amor. No mundo de hoje em dia, a gente estamos a falar em amor e as pessoas pensam, isto é maluco. Isso. Não somos malucos. Todos nós sabemos que não somos malucos, não é? Pronto. Ou somos todos Agora, malucos. como é que nós fazemos isto? Em pequenas coisas. Em pequenas coisas. É a história do colibri, não é? Que está um incêndio enorme e ele vai na direção, toda a gente a fugir, ele vai na direção do incêndio com uma gotazinha no bico, e antes de chegar lá já aquilo derreteu. Tu és doido. Ele, não, eu faço a minha parte. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Cada um faz a sua parte. Isso toda a gente Não é basta fácil, uma mas é gota. possível. Mas é possível, exatamente. Mas com aqueles princípios, não é? Que tu estavas há bocado a enumerar. É a única integridade, o respeito, ser cuidadoso com a sua palavra e honrar a sua palavra. Mas vamos lá ver, isso não é só a maçonaria que diz. Claro. Dizem os Claro. nossos pais, dizem Claro. qualquer religião na sua essência lá Exato. está. É Depois, isso, como é não é? lógica, quando se mete os homens, quando se mete o poder, começam a deturpar-se, mas a essência de todas elas diz a mesma coisa. Porque aí também só é deturpado se o ego dentro de cada um está em desequilíbrio. Ou seja, está a comandar toda a parte, não é? Espiritual. Mas é interessante, estamos a falar do desequilíbrio. Às Desequilíbrio vezes, ou... Não, mas isto é muito interessante. Teresa, falaste agora de uma coisa interessante. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o caminho do meio. Caminho do meio. O que é o caminho do meio? As pessoas pensam que o caminho do meio é um ponto que está aqui no meio de duas coisas. Não. O caminho do meio está relacionado com nós elevarmos uma dimensão mais alta do que aquilo que existe. Por caso onde fica um triângulo. Ok? E isso é que é muito importante. Que é o que se diz hoje em dia, desculpe interromper, mas que é o que nós dizemos, transcender a dualidade. É exatamente isso. É? Ângela, é exatamente isso. E como é que isto é feito? O que é este quinto império? Não é? O que é este quinto império? Nós somos todos perfeitamente imperfeitos. Não é? Se fôssemos perfeitos, nem sequer estávamos nesta dimensão cá a fazer nada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? A mensagem do quinto império, ou se quiserem, palavra portuguesa para isso, palavra portuguesa para divino, chama-se culto do império do Espírito Santo. É algo que não tem a ver com a Igreja já tentou agarrar, é algo que vem desde o século XII, que quando havia a Inquisição em Portugal saiu daqui, foi muito para os Açores, foi para o Brasil. Vocês têm N culto do Império do Espírito Santo espalhado por todo o lado, onde, e mesmo em Portugal, em Tomar, na festa dos tabuleiros, etc., onde no meio de um quadrado de varas vai uma criança. Está muito relacionado com uma criança, ou seja, as pessoas dizem, então, mas quem é que manda quando chegar o Império do Espírito Santo? O Espírito Santo não está cá, tem que ser uma criança na sua pureza inicial. O que é que acontecerá nessa altura? Que se calhar nós estamos cá, mas somos fundamentais. As pessoas pensam, bem, se já não estou cá, estou nas tintas. Não. Isto tem a ver com a germinação.
Há de haver um período de florescimento, mas sem o período da germinação, nada acontece. O que é que isso quer dizer? É muito simples, se calhar, mas é complexo. É simples explicar, é complexo fazer. É trazer a espiritualidade para a materialidade. O ser espiritual, vamos lá ver. O ser espiritual não é nós agora recolhermos numa caverna e estarmos sempre a rezar, não tem nada a ver. Nós estamos na altura da coletividade. Nós estamos na altura da coletividade. Até o próprio avatar que surgirá agora é um avatar coletivo, onde se calhar fazemos todos parte. Todos. E, portanto, como é que nós trazemos a espiritualidade para a materialidade? É trazer estes valores que nós falamos de forma muito concreta para a nossa vida do dia-a-dia. O resto ninguém sabe. Eu, pelo menos, não sei. Não faço ideia. Eu sei que... Estamos a falar aqui da criança, não é? Estamos a falar da criança, muita gente pensa que até é uma criança, mas não é. Para mim é a ingenuidade, a pureza da criação dentro de nós, até por isso é que está aqui o nosso viriato, que é símbolo precisamente dessa criança interior que todos Exatamente. nós portamos. Costumamos dizer que o que interessa é a vida que nós temos nos anos e não os anos de vida. Há pessoas que já nasceram velhas. Há gente com 20, 30 anos já são velhos. E há gente que hão de ser novos a vida toda. Porquê? Não matam a criança que está dentro deles. É isso, o dia em que nós deixamos de ter sonhos, acabou. E a pureza, a integridade, olhar para as coisas na luz. Porque para mim a pureza é aquele que olha iluminado. Isso é que é a pureza. A pureza é a iluminação. É isso mesmo. Não quer ser Illuminati, mas somos iluminadoras. Mas já agora gostava de entrar, porque daqui a um bocado estamos a encerrar, por incrível que pareça, porque isto voou. Rápido. Vamos pegar em Portugal. Bom tema. Certo? Quinto Império, Portugal, a energia feminina de Portugal, que acabaste de dizer, nós não somos uma pátria, somos uma mátria. Como pôr em prática esse conhecimento, essa sabedoria, de entender qual é a diferença de sermos uma pátria ou uma mátria? Porque nós dissemos assim, ok, somos uma mátria. E qual é a diferença de uma pátria com uma mátria? Bom, existe alguma? Vamos aqui falar de várias coisas. Lá ver. Estás tramado. Eu acho que é importante nós percebermos, independentemente da importância que a Igreja tem, eu há pouco comecei, fui batizado por causa no Mosteiro de Jerónimos e fiz a minha primeira comunhão, fui crismado pelo Dom Policarpo, essas coisas todas. Mas quer dizer, eu respeito perfeitamente o que a Igreja está a fazer, mas Portugal, no meu entender, e no entender de muita gente, é cristão e não católico. Este é ponto número 1. Aliás, a maior parte dos reis cristãos que nós tivemos não fizeram bem a Portugal. A segunda situação é que eu não vejo razão, quer dizer, eu percebo porque é que existe um patriarcado na Igreja e não existe um matriarcado. Ok? Eu acho que isso já explica algumas situações. Depois, a história portuguesa é feita de várias situações onde a importância da mulher e da energia feminina é fundamental, principalmente em termos da sua dinâmica mais salvífica. Há pouco estávamos a falar sobre o infante do Henrique, que ainda por cima nasceu aqui no Porto. O símbolo do infante do Henrique eram 2 pirâmides. Se tiverem curiosidade, vão à net e veem o brasão de armas, que no fim de contas, para qualquer cavaleiro sabe que é a sua missão de vida, que está no brasão de armas, e estão lá 2 pirâmides. E as 2 pirâmides porque se acreditava que a Arca da Aliança e o Santo Graal é outra coisa, estavam no Egito nessa altura. As nossas descobertas não passam por chegar à Índia, passam por chegar exatamente ao Egito, onde elas estavam. Tanto que existem, posso dizer, o neto do Vasta Gama morre mais 300 cavaleiros portugueses a defenderem a Arca da Aliança nas igrejas de Lalibela, na Etiópia. A Etiópia tem uma grande importância porque era onde estava o chamado Preste João. Ou seja, os navegadores portugueses, quando chegavam cá, o rei, antes de lhe perguntar se tinham encontrado a Índia, ou se tinham trazido ouro ou trazido especiarias, perguntavam se tinham encontrado o Preste João. Okay? A parte espiritual era fundamental. Portanto, essa parte é fundamental. Como é que surge o mito do Quinto Império? Já vamos à questão das senhoras. O mito do Quinto Império surge principalmente na altura com um abade, um monge cisterciense, Joaquim de Fiore.
os chamados Cavaleiros do Amor, Cavaleiro de Amore, em que ele explica que existe, e fazendo círculos, sabem a importância dos círculos do ponto de vista energético, fazendo círculos explicava que tinha havido a idade do pai, relacionada com o Antigo Testamento. Tinha havido a idade do filho, relacionada com o Novo Testamento. E iria chegar uma terceira idade, que era a idade do Espírito Santo. Aliás, é muito interessante porque na Diocese de Braga há escritos antigos em que dizem que quando rezavam não diziam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diziam em nome do Espírito Santo, do Pai e do Filho. E esses três círculos que existem sobrepõem-se, formando no meio de cada uma dessas sobreposições a chamada Vesica Piscis, o símbolo de Cristo também. E que essas cinco situações davam o tal quinto império. O primeiro império do Pai só florescia, o império do Filho germinava e florescia, e o império do Espírito Santo germinava e florescia. E portanto temos estas cinco situações. Mais tarde, só mais tarde, depois de Bandarra, do famoso vidente de Trancoso, anos de Trancoso, aparece Padre António Vieira, onde pela primeira vez traz o sonho de Daniel. O sonho que Daniel, o sonho que teve o rei Nabucodonosor, que Daniel consegue falar sobre as tais cinco idades, não é? Portanto, ele falou sobre a cabeça de ouro, parte do corpo portanto, que tinha a ver com um império, que era o império da Babilónia, o mais importante. Depois, a parte do corpo já seria em prata, que era outro império que vinha não tão famoso, não tão importante. Depois, já em cobre, e finalmente os pés em ferro e em barro, Ai, eu que iam recordo-me uma cair. vez essa imagem espetacular. E é a partir daí que surge o quinto império, ok? Que não era Roma, porque Roma era considerada a parte da Igreja, mas era sim um império do amor, que é um anagrama de Roma. É Roma ao contrário, Pois é. ok? Pronto. E, portanto, é daí que surge isso tudo e que depois, mais tarde, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, Pinheiranda Gomes, Álvaro Ribeiro, Leonardo de Coimbra, Dalila Pereira da Costa, Fernando Pessoa, como é lógico, e Teixeira de Pascoais, e, portanto, uma míriade de gente fundamental para a cultura portuguesa nasce. E a energia feminina está no meio disso, sempre disso tudo. Aliás, é impossível lá chegarmos sem isso. Porque a energia matriarcal que Portugal tem... Aliás, Portugal é um país mariano. E vou-vos contar algo... E estamos no mês, não é? Exatamente. Eu vou-vos contar algo querida Mãe muito Maria, interessante. Dom Afonso Henriques não era rei quando houve o milagre de Ourique. Ele é feito rei por Cristo. Entrega Portugal ao divino. E depois de estarem cá os Filipes, portanto, Espanha ter estado cá, Portugal continua a ser Portugal, era reino de Portugal, só que estava sobre alçadas espanhóis. Em 1640, Portugal é reconsagrado. A quem? Vocês não sei se sabem, mas vocês não veem um rei português, portanto, desde Dom João IV, mais nenhum rei usou a coroa. Sabem porquê? Porque a coroa foi entregue a Nossa Senhora da Conceição, da Concepção. A coroa portuguesa foi dada à Nossa Senhora. Acho que está tudo dito com isto. João, vais ter que voltar, porque isto ficou assim muitas pontas soltas. A ideia é mesmo essa. Mas também acredito que qualquer conversa que tenhamos aqui com o João vão ficar sempre pontas soltas e mais por descobrir, porque todos nós somos um mundo, não é? Todos nós, principalmente eu, fui levado ao ombro de gigantes. Isto que eu vos estou a dizer, eu tenho tido a sorte de ter gente que me passa estes ensinamentos e que depois nós podemos partilhar com toda a gente. Sim, porque também morrer com esse conhecimento. Isto não há conhecimento nenhum, todos nós estamos... Esse conhecimento tem que ser válido. O conhecimento, se não for utilizado, não tem validade absolutamente nenhuma. Aliás, é o que faz diferença. Só é poder quando é utilizado. E que passa a sabedoria. Não é? Aí é que passa a ser uma sabedoria, porque até lá é um conhecimento que vale zero. Não faz nada com ele, sabe-se? O que é que fazes com ele? É como um livro fechado. Tal e qual, não é? Tal e qual. Mas agora para terminar, que eu sei que os nossos ouvintes estão a perguntar, então a maçonaria, que nós saibamos, não é? Ela vem dos templários. Essa é uma das teorias.
que surge em 1750 com Ramsay. O Ramsay era um cavaleiro que eu não tenho tempo agora para estar a explicar Pois a história não. toda, mas que faz a ligação aos cruzados e aos templários. Mas é interessante, lá estamos, templários, dos 9, Portugal é um país templário, completamente. Ainda há bocado Era falavas aqui de em Tomar, Portugal que estava a não é? 9ª província templária. Mas dos 9 cavaleiros templários iniciais, pensa-se que 2 fossem portugueses, o Arnaldo e o Godofredo. Portanto, vocês vejam bem a importância disto. O Arnaldo, mas são 2 franceses, não é? Não, eram 2 portugueses, Arnaldo e Godofredo. o Arnaldo e o Godofredo. Gondomar era conhecido mais pelo Gondomar. Ai, Gondomar. Sim. Não, eu estou a pensar em outros nomes que são ditos em francês, que fazem parte dessa história. Estou a tentar perceber Nós se são os comunicamos mal. mesmos. Portugal comunica mal. Mas tu Portugal, se sabes, fosse comunicar tudo o que... mas Portugal tem o dom da comunicação nos tempos de hoje. Portanto, Com as gotas intemporais, não? Esse comunicar mal tem que ser retificado. Aprimorar, tempos, melhorar exatamente. e ganhamos todos. Estamos em tempos, ganhamos precisamente. todos nós e ganham todos para quem comunicamos, não é? Porque- Seja outros países ou não, comunicar bem de uma forma Isso. honesta é sempre importante. E comunicar-nos a verdadeira história. E Não há, todas. a verdade é de cada um, não é? Nós limitamos a dizer o que nós pensamos e o que nós acreditamos. Acho que é o que vocês fazem e o que eu faço também. A partir daí, a palavra está solta e cada um... e as pessoas certas vão pegar nas coisas que têm. Em tudo na nossa vida é assim. Mas nós estamos a passar, como vocês sabem, um momento fundamental de transformação no mundo, não é? É um momento mesmo de separação Sim, das sim, águas. sim. É um momento de separação das águas. Quem perceber isto, fantástico. Quem não perceber, vai ter uma vida complicada. Mas isso, pronto, estamos É nesta o fase. livre-arbítrio de Sim. cada um de nós, não é? O papel das gotas intemporais é precisamente a unificação dessas sabedorias todas. É quase uma biblioteca viva. Não é? Nós estamos a criar uma biblioteca viva. Fantástico. E uma Parabéns. cooperação entre todos. Nós estamos precisamente. Ainda ontem eu estava a meditar sobre não é? As nossas gravações, o nosso podcast, assim. E como estamos agora, não é? Estamos aqui a acumular aqui esta gente linda no nosso podcast, e eu assim, nós estamos simplesmente na complexidade de criar uma das maiores bibliotecas vivas do mundo. É que isto pode estar gravado e está escrito. E vocês têm que fazer outra coisa, se me permitem. Têm que convidar algumas pessoas que não são portuguesas, que são estrangeiros, e que vieram para Portugal atraídos também por isto que se está a passar agora. Mas nós estamos a fazer isso. Já estamos a fazer Há muita isso. gente a vir para Portugal Pois é. dentro dessa dinâmica. Se calhar alguns não sabem. Eu já falei com alguns, eles não sabem porque é que vieram cá parar. Sim, sim, É claro que temos alguns um bom ainda estão sistema. naquela... Claro que temos um bom sistema que lhes permite não pagar tantos impostos, essas coisas todas, e que o país é maravilhoso e tal. Mas esta capacidade que nós temos de receber é muito mais do que isso. Isso já é a dinâmica do Quinto Império. E muitas desta gente vem para cá e não percebem porquê, e alguns já começaram a perceber porquê. Era se calhar interessante, porque vão ser precisos todos. Sim, os tais todos, não é? Até ao últimas costas. Não é? Ele dizia, eu serei o último, não é? Só depois de ver as costas do último. No digamos. último, não é? Exato. É, Temos que ir. Porque senão daqui a pouco acaba-se a fita ali, não é? Ai, aprendinha a nossa lembrança para ti. Muito obrigado. Muito obrigado. é uma lembrança mátria. Olha, e tem sementes. Como para já, estávamos há pouco a Tem aqui falar. uma coisa que eu gosto, não é? Porque vocês diz, sabem, eu diz. enviei-vos no meu currículo, eu concorri 2 vezes à vice-presidência do Sporting. E acho que esta é uma boa altura de Ainda não lembro nós do teu falarmos. currículo, não é? Pronto, Porque mas pedimos pronto, realmente. vocês saibam que... Bem, eu estou à vontade porque assim, o meu filho e a minha mulher são benfiquistas, tenho família em Matosinhos, são do Porto, portanto estou à vontade, mas sou sportinguista. Então, e que sementes é que maravilha. calharam aí? Eu também sou Ora vê lá, ao simpatizante. pé ora vê a sementinha. Não, está no Sportinguista de lápis. coração. João, está gravado no Está lápis. gravado. Manjericão. Em cima. É manjericão? Manjericão, claro. Pronto. Faz muito bem ao coração. Então semeia
Sabias? Trata bem, rega bem, Faz não bem à muito. É que é o E tratas amor, bem não é? dessas sementinhas das gotas Sabes- intemporais. Então, eu vou terminar aqui com uma deixa. Nós temos que ser, mais do que nunca, agricultores neste momento. Temos que plantar, plantar, plantar. Muito obrigado e obrigado por ter tido a honra de ser vosso convidado. Mais uma vez, parabéns pelo o trabalho que vocês estão a fazer Obrigada, e que João. vão ter frutos disto mais depressa que vocês possam imaginar. Arro. Nós Assim regamos bem seja. as nossas sementes. João, obrigada por teres vindo. Foi um gosto conhecer-te, não é? Nós trocamos aqui algumas impressões porque vieste na nossa hora do almoço, não é? E estou muito contente que tenhas vindo e espero ver-te em breve porque vamos aí ter coisas muito interessantes. Tudo certo? bom para vocês, muita luz, é hora. E não se esqueçam, não desistam de Portugal, porque Portugal vale a pena. E hoje só me posso despedir com um forte abraço intemporal à nossa mátria, Portugal. Adoraste isso. Até para a semana.